Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. A base de todo este curso é o que eu chamo método confessional. Tá certo? O método confessional é uma decorrência imediata da própria definição de filosofia como unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Tá certo? Então, o critério básico aí é de só reconhecer como conhecimento válido aquele que o indivíduo, na realidade da sua, na experiência real da sua autoconsciência, pode confessar como verdade. Tá certo? No mesmo sentido e com o mesmo valor com que ele admite como verdade aquilo que ele confessa para si mesmo ou para Deus em termos de seus atos, intenções, valores, etc, etc. Por exemplo, vamos supor, quando você mente, você sabe que você está mentindo. Você tem certeza absoluta, interiormente tem certeza absoluta de que está mentindo. E por isso mesmo que você mente. Se você estivesse incerto quanto àquilo, bom, então não dá para você saber se você mentiu ou disse a verdade. Você vai dizer, eu estou confuso apenas. Mas quando você mente, então, você sabe que mentiu. E você tem certeza direta e imediata. Por quê? Porque o autor da intenção e o autor do ato é você mesmo. Ninguém mais pode saber aquilo. Né? Claro, você pode encontrar provas externas de que o sujeito mentiu. Mas as provas externas nunca serão totalmente persuasivas para ele próprio. Não é isso? E também nunca terão, vamos dizer, o valor probante que o testemunho dele mesmo tem. Não é isso? Então, quando você confessa que mentiu, pouco importante se você está confessando para você mesmo, para Deus, para o padre, para os seus amigos, etc, etc. Você sabe do que você está falando. Agora, quando você adere a uma teoria filosófica, uma teoria científica, a uma moda ideológica, tá certo? A um preceito moral, etc., você pode confessá-lo nesses mesmos termos. Como se estivesse diante do próprio Deus, que tudo sabe e que não pode ser enganado. Chega a Deus, eu confesso que isto é verdade. Tudo o que não passe por esse teste não pode ser admitido como conhecimento, mas apenas como possibilidade de conhecimento, como hipótese, como crença, como ideia. Tá certo? Em suma, não faz parte do universo do nosso conhecimento, mas da nossa imaginação. Tá certo? E, evidentemente, a confissão implica que o ato ou pensamento que foi confessado seja objeto de total inteligibilidade para você. Quer dizer, não há mistério naquilo. E não há mistério por quê? Porque você conhece a origem, o motivo, o intuito, o objetivo, o significado, o peso e o valor de tudo. Né? Então, por exemplo, sei lá, eu saí com a mulher do vizinho e daí eu chego para minha mulher e digo, aqui, Fana, tem um negócio aqui para contar para você, eu fiz isso assim, assim, assim. Né? Não posso nem dizer que não sei onde estava com a cabeça, porque eu sabia perfeitamente. Né? As duas cabeças. Sabia perfeitamente onde estavam. Né? Então você está compreendendo o vexame. Você sabe o que você fez. Você sabe a quem você magoou. Você sabe a quem você agradou. Você sabe tudo. Quer dizer, não há nada de ininteligível na situação. Quando você usa a expressão não sei onde estava com a cabeça, tá certo? Isso é uma figura de linguagem pela qual você expressa a sua desaprovação retroativa. Né? Isso não faz parte da confissão. É um comentário paralelo com o qual você não está tentando atenuar o que você fez. Para dizer, eu fiz porque estava louco. A não ser que tivesse mesmo. Ou fiz porque estava bêbado, a não ser que tivesse mesmo. Então,
uma vez numa festa, 40 anos atrás, eu estava bêbado e mexi com a mulher de um amigo meu. Depois fiquei morrendo de vergonha, mas eu não podia sobrecarregar a minha culpa, porque, afinal de contas, eu estava bêbado. Eu falei, não, eu fiz porque eu estava bêbado, foi mesmo. Eu não estou atenuando, não é que não sei onde estava com a cabeça. Né? Então, quando você usa essa frase, não sei onde está com a cabeça, não é um atenuante, é apenas uma expressão de desaprovação. Então, até mesmo ela mostra que você sabe o que você fez. Né? Então, por isso eu digo, o ato que você confessa perante sua consciência, perante o próprio Deus, ele é totalmente translúcido, é totalmente inteligível, porque você o conhece desde a raiz, desde a motivação até o objetivo final, os meios que foram colocados em ação, você conhece tudo. Então, não há dúvida alguma quanto àquilo. Então, isso quer dizer que qualquer conhecimento que nós acreditemos possuir, o qual não tenha para nós esse nível de inteligibilidade, ao menos potencialmente, não pode ser admitido como um verdadeiro conhecimento. Eu posso dizer assim que eu fui levado, eu fui quase obrigado a adotar esse critério muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, porque era a única maneira de eu me orientar na confusão contemporânea. Quer dizer, quando você vê, né, ideias, opiniões circulando para tudo quanto é lado, né, e você vê, sobretudo, diferentes autoridades postulando o seu direito de decidir o que é verdadeiro ou falso. Né? Por um lado, você tem esses grandes movimentos ideológicos, você tem o establishment acadêmico e científico, você tem a publicidade, você tem os poderes estabelecidos, você tem os tribunais e a justiça, você tem a mídia, cada um postulando o seu direito de estabelecer o que é verdade. Né? Bom, precisamos encontrar um critério. Eu precisava encontrar um critério que me permitisse julgar tudo isso, sem que eu me colocasse como uma autoridade superior a todos eles. Então, que me permitisse julgar essas coisas para minha orientação pessoal e para a orientação pessoal de quem quer que me acompanhasse nessa aventura cognitiva, sem nenhuma pretensão de constituir, vamos dizer, autoridade cognitiva socialmente válida. Só que, desde que a filosofia existe, ela é precisamente isto. Né? O filósofo, quando descobre alguma coisa e expõe aos seus ouvintes, seus discípulos, aos seus alunos, ele sabe que ele não está impondo nada como autoridade, autorizada a ditar a verdade para a sociedade inteira. Ele sabe que aquilo só é verdade para quem consiga refazer interiormente a experiência e chegar livremente à mesma admissão. Eu te explico tal qual coisa, se você for capaz de você refazer interiormente a mesma experiência, pensar nas mesmas coisas, etc, etc. Você, sem ser forçado por ninguém, nem mesmo por mim, se você chegar à conclusão de que aquilo é verdade, você pode então confessá-la, então aquilo passa a ser verdade para você. Então nós estamos aqui, vamos dizer, a léguas de distância do que seria a autoridade pública. Não é isso? E aí eu me lembro claramente do livro do filósofo russo Vladimir Solovyov, ou Solovyov, na qual ele destacava que a filosofia é a modalidade de conhecimento essencialmente individual, no que se distingue de muitas outras instâncias, como a religião, as chamadas ciências, etc, etc, etc. Só que, quer dizer, as verdades, quer dizer, da religião e da ciência, como são verdades que pretendem ser coletivamente válidas ou universalmente válidas, elas, na verdade, só se tornam válidas quando a alma individual as admite. Então, elas não são verdades propriamente ditas, elas são verdades potenciais. Por exemplo, quando você reza o credo,
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu digo, isso é verdade? Eu digo, depende de como você entende isso, meu filho. Então, o que você está... Quando você reza o credo, você está confessando que você crê em alguma coisa. Tá certo? Porém, conforme você interprete esta sentença, ela tem muitos significados diferentes e nem todos eles são verdadeiros. Então, você não pode dizer que esta frase por si constitui uma verdade. Quer dizer, a verdade não está na afirmação, não está na proposição, tá certo? Mas está no juízo. O que é a diferença? A proposição é uma frase, né? Juízo é o que você efetivamente pensa quando diz aquela frase. Né? Isso quer dizer que pode haver um abismo entre a proposição e o juízo. Você pode estar enunciando uma proposição, mas por dentro você está entendendo aquilo com um sentido completamente diferente. Então, por exemplo, você diz lá que Jesus Cristo, né, desceu aos infernos, ressurgiu no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Por exemplo, se você acredita que Jesus Cristo vai vir aqui fazer uma revolução, né, e matar todos os malvados, e instaurar um regime socialista, bom, você evidentemente está acreditando numa mentira sob a forma de uma proposição que em si mesma poderia ser considerada verdadeira. É isso? Então, a verdade nunca está na proposição, a verdade está no juízo. E o juízo é o que você efetivamente pensa, independentemente da forma proposicional com que você enuncia. Tá certo? Então, isso quer dizer que todas as pretensas verdades gerais da religião, da ciência, da história, das ideologias, etc., etc., você só pode saber se elas são verdadeiras se você é capaz de transformá-las num juízo que seja explícito, claro e perfeitamente inteligível para você, e inteligível de tal modo que você saiba que ela é verdade. É claro, então, que com esse critério, muito pouco do que você ouve dizer, ou muito pouco do que você acredita, é efetivo conhecimento. Inclusive quase tudo que você aprendeu sob o nome de ciência. Porque existem muitas proposições científicas que são universalmente aceitas, mas que não são universalmente inteligíveis no seu significado. São inteligíveis, vamos dizer, apenas formalmente, esquematicamente. Então você não pode confessá-las como verdadeiras. Você pode confessá-las, vamos dizer, como parcialmente verdadeiras apenas. Porém, quando eu digo que a filosofia é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência, isso significa que, pelo método da confissão, o conhecimento tem que ser assumido como responsabilidade pessoal. Ter como coisa que você subscreve integralmente. Mas, ao mesmo tempo, essa responsabilidade tem que ser fundada no conhecimento. Ou seja, você tem uma operação de dentro para fora e de fora para dentro. Né? Quer dizer, o que você confessa não pode ser inteiramente subjetivo. Ainda que seja subjetivo no sentido de que você é a única testemunha daquilo. Por exemplo, se você mentiu, ou você foi lá, roubou, ou mexeu com a mulher do próximo, né? Isto é uma verdade subjetiva para você, mas não é somente subjetiva. Você sabe que aquilo é objetivamente verdadeiro, ainda que a única testemunha seja você. E note bem, essas verdades que são integralmente objetivas, mas das quais não há outra testemunha senão você, é dessas que se compõe quase toda a filosofia.
elas podem ser confirmadas por outras pessoas se elas refizerem a experiência interior. Mas a adesão delas não vai aumentar nem diminuir a veracidade. A adesão ou falta de adesão delas não vai aumentar nem diminuir a veracidade do que você confessou. Está entendendo? Eu creio que isto é o único instrumento que pode permitir que, vamos dizer, na barafunda de ideias e de opiniões que circulam no mundo há alguns séculos, você tenha um centro, um eixo, e você possa dizer, eu sei do que eu estou falando. Sei perfeitamente. Ainda que ninguém seja obrigado a concordar comigo. Você pode discordar o quanto queira. Né? Mas eu sei que eu estou na verdade, porque aí houve a perfeita coincidência do objetivo com o subjetivo.